Caro leitor, assim como o mestre Machado, desejo conversar contigo. Na história anterior, aquela sobre o Pedro Olegário, espero que você tenha ouvido. Se você observou, o nosso protagonista deveria ser mais ativo, uma vez que seu nome foi o título da narrativa. Pensando nisso, vamos dar continuidade com esse complemento. Lembra daquela fuga dos escravos da fazenda maranhense? Pedro Olegário, embora estivesse em um país estrangeiro, a França, não ficou de mãos atadas. Aquela atitude dos escravos tinha recebido apoio dele. Tempos antes, arrecadou uma boa soma em dinheiro, enviou para um emissário do Brasil, o qual comprou mantimentos e ferramentas para patrocinar o quilombo. Outro fator preponderante foi o bom relacionamento dele com o Marechal Fonseca, o qual seria o futuro presidente do Brasil. Amizade estabelecida e fortalecida quando Pedro, ao retornar ao Brasil, prestou serviços médicos no Exército. Ele conversava bastante sobre a reforma política brasileira através da implantação do regime republicano, dando ao povo uma maior participação, descentralizando o poder, o que não existia na monarquia. O novo governante começou a escolher seus auxiliares de primeiro escalão. Isso ocorreu em uma reunião, quando tomou a fala. Senhores aqui presentes, conforme já é de conhecimento de todos, a monarquia já não é mais uma realidade brasileira. A república é o sol que brilha em nossa nação. Se ela não é perfeita, como outro sistema também não era, entretanto, agora temos um parlamento representativo do povo. Dos ministros escolhidos e seus auxiliares, é esperada a virtude política, a qual representa o amor à pátria, culminando no trabalho incansável para alcançar os anseios do nosso povo. Sei que muitos de vocês, outrora, simpatizavam e até participavam do modelo anterior. Porém, os novos tempos chegaram e devemos trabalhar para o sucesso do nosso empreendimento político e social. Pensando nisso, escolhi para comandar as Forças Armadas o Marechal Floriano, o qual pautará o seu trabalho para garantir liberdade, igualdade e fraternidade à nação. No Ministério da Justiça, o jovem Enio, advogado competente e também foi um abolicionista, e acrescentando ainda um grande republicano. Ele implantará e desenvolverá um poder judiciário fortalecido, adequado ao nosso processo evolutivo. Durante o discurso, outros ministros foram sendo escolhidos. Pedro, sentado ao lado do presidente, ouviu suas seguintes palavras: Agora, quero anunciar o último ministro. Deixei como surpresa essa última vaga, a qual será ocupada pelo meu amigo particular, o senhor Pedro Olegário, na pasta ministerial da Saúde. Pedro não tinha a pretensão de ser ministro, mas não recusou o pedido, proferindo as seguintes palavras: Senhor Presidente Fonseca, demais ministros, convidados e convidadas aqui presentes, declaro aceito o pedido para participar como membro ativo dessa jornada que se inicia e que será perpétua no nosso país. Diante de todos, neste palácio, no Rio de Janeiro, declaro que prometo empenhar-me em trabalhar pelo progresso do nosso país e espero que a virtude política, a qual é a mola mestra da República, seja companheira diuturnamente de cada um de nós. A plateia, da qual fazia parte membros do Congresso Nacional, aplaudiu de pé, proclamando de fato e de direito o regime republicano. O período de namoro passou. Estabeleceu-se um casamento entre o Brasil e a República. Aspirações novas, sonhos aflorados, como se fossem a luz do sol ao raiar do dia. Mas os mandatários do novo regime estavam cercados de
indivíduos que agora tinham arrumado um lugar no colo republicano, assim como fizeram na monarquia, virando paladinos da mudança de última hora. O apoio deles era necessário para seguir em frente o projeto implantado. O parlamento estava repleto de representantes do antigo regime. As reformas que se iniciavam travavam nos impasses devido aos interesses particulares, o que prejudicava o despertar da virtude nos empreendimentos político-administrativos tão úteis aos habitantes. Empossados os ministros nos seus respectivos ministérios, a pátria seguia seu novo rumo. Pedro Olegário, um visionário estadista, à frente da pasta da saúde, tinha como objetivo instalar postos de atendimento nos municípios. Certa ocasião, na discussão do orçamento geral, propôs a criação de um imposto sobre a exportação de açúcar e café, falando aos congressistas. Senhores congressistas, sabemos que o processo de mudança necessita de certo tempo para a adequação. A concepção que devemos ter é a implantação de um modelo de gestão o qual proporcione um atendimento médico de boa qualidade ao nosso povo. Aqui presente nesse parlamento, tenho a oportunidade de expor a minha ideia de que é preciso angariar os recursos necessários para oferecermos à população brasileira condições clínicas que proporcionem melhorias da saúde em todos os aspectos, inclusive as condições sanitárias, principalmente para o atendimento da população mais carente. Naquele espaço nacional estavam presentes pessoas influentes da monarquia extinta, mas que agora ocupavam cargos legislativos. A ideia de tomar um pouco dos ricos para financiar a saúde pública não agradou aos grandes proprietários de terras, os quais afirmavam que já pagavam demais. Senhor ministro, pediu a palavra o senador Gouveia. Tivemos grande perda com a abolição dos escravos, e isso precisa ser levado em consideração. Estamos agora pagando salários aos imigrantes ou arrendando parte de nossas terras. Pedro reagiu. É público e notório também afirmar que a mão de obra escrava foi responsável por suas grandes conquistas e domínios territoriais, sendo que, desse contexto, eu sou originário, estando hoje na posição na qual me encontro. Por isso, a reparação desse mal é uma responsabilidade minha, da minha família e de todos nós. Aquele discurso não foi do agrado de muitos dos presentes naquela ocasião. E diante da falta de recursos adicionais, Pedro Olegário procurou administrar o cargo ministerial como podia, mas ele possuía virtude e vontade política, remanejando a verba do seu ministério para prestar, dentro do possível, atendimento médico às camadas menos favorecidas da sociedade. O próprio ministro deixava muitas vezes seu gabinete e fazia viagens pelo país e prestava pessoalmente, junto à equipe, atendimento nas cidades por onde passava. O fato é que aquelas pessoas dependiam dos favores dos líderes locais, os quais mantinham uma relação de subordinação política. E com a oferta de um serviço público e gratuito, essa problemática desapareceria, o que não os agradava. Surgiram fatos, ditos como concretos, de revoltas antirrepublicanas. Um levante ocorreu em São Paulo, o qual fora debelado assim que o presidente Fonseca soube do caso. Alguns familiares do antigo regime tinham conseguido o apoio de alguns militares, visando conseguir o retorno da nação ao antigo regime. O líder maior do povo brasileiro reuniu as tropas de 5 estados,
houve combates, sendo os revoltosos derrotados. No Ceará também cogitava-se certo descontentamento, mas os comandantes locais conseguiram solucionar sem a necessidade de intervenção federal. A normalidade, enfim, como a pomba branca da paz, reinava. A primavera exalava os odores florais e patrióticos. Os cães sorriam. O sol governava, com seu intenso brilho, o dia. A lua, por sua vez, a noite. Apesar das correntes de pensamento diversas, a instituição, ora presente, vivia. O leitor, ouvinte, com certeza deseja saber onde está, ou se existe mesmo algum reduto monarquista. Bom, a corrente republicana jura de pés juntos que no sertão baiano há uma espécie de mago ou líder religioso, o qual organizou um imenso arraial e pôs o nome de Redenção. O presidente da República recebeu uma carta do governador da Bahia, a qual continha a seguinte narrativa: Senhor Presidente, saudações republicanas. No início pensávamos que fosse apenas um reduto de fanáticos amantes da monarquia, não trazendo para nós problema algum. No entanto, agora estamos bastante preocupados porque eles estão dispostos a enfrentar o poder constituído. Possuem armas em quantidade suficiente para um longo combate. Enviamos, porque não sabíamos previamente a situação, um pelotão para debelar a concentração liderada por um homem conhecido por Redentor. Porém, poucos retornaram. Dessa forma, faço esse apelo a Vossa Excelência devido à situação urgente. O presidente decidiu então socorrer o amigo governante baiano. Destinou recursos financeiros e militares. O cerco foi fechado. Os chamados rebeldes resistiam dia após dia. O jornal carioca O Povo na República, através de seu correspondente, o repórter Coriolano, produzia reportagens ouvindo os combatentes, políticos da redondeza, população local, fazendo anotações e também tirando fotografias. Construía-se assim um extenso relatório de guerra. Deixemos um pouco de lado o conflito, embora este fosse um fator preocupante no Palácio Carioca e no Parlamento. Havia acusações, embora sem provas, que os insurgentes estariam sendo financiados por monarquistas, e muitos dos quais se declaravam não mais pertencer a ela. Porém, ainda existiam resquícios desses ideais do passado recente. Pedro Olegário, assim como outros integrantes do governo e também do parlamento, residia na capital governamental. O pai dele, juntamente com Dona Morgana, bem como o senador Gouveia e sua companheira, moravam em uma casa próxima ao parlamento. Pedro e Dominique, a francesa, preferiram morar em uma chácara um pouco distante do prédio ministerial. Amantes da natureza, passeavam de barco em um rio de águas claras e peixes coloridos, exuberando aquele espaço aquático oferecido pelo Criador à humanidade. Ao redor da casa onde moravam, um esplendoroso jardim havia, o qual exalava odores que colocavam os que os aspiravam em estado de êxtase. Árvores frutíferas de diversas espécies, borboletas amarelas, vermelhas, entre outras, se misturavam no voo sublime e no cantarolar dos majestosos pássaros. O expediente no Ministério da Saúde, bem como no Palácio do Governo Federal e do Parlamento, funcionava de segunda a sexta-feira, tanto pela manhã quanto pela tarde.
razão pela qual era nos finais de semana que Pedro e sua esposa, e às vezes alguns visitantes, como seu pai e sua mãe, bem como o senador Gouveia e a esposa, desfrutavam daquele deleite natural. Nos dias úteis, além de despachar, a ida ao centro carioca era quase obrigatória, participando dos negócios ali tratados, onde também as conversas acaloradas sobre política ecoavam. Certa vez, começou a surgir um surto de gripe, o qual foi evoluindo de maneira assustadora em todo o país. O Ministério da Saúde estava bem comandado, muito embora não suprido das verbas necessárias para atacar este problema com a eficácia requerida naquela situação. Pedro, ministro da pasta correspondente, médico renomado, pediu uma audiência com o presidente Fonseca, a qual fora concedida. Senhor presidente, a situação se complica a cada semana. Aquele imposto sobre o lucro dos proprietários de terras, especificamente sobre a exportação do açúcar e café, é imprescindível a sua cobrança para comprarmos da Inglaterra e da França os equipamentos e os medicamentos necessários ao combate dessa doença. O presidente, junto com seu ministro, dirigiu-se ao parlamento e discursou para os congressistas, sendo que desta vez eles mudaram o tom. Isso porque vinham as notícias de que pessoas estavam morrendo pela disseminação daquele mal, inclusive alguns parentes e amigos próximos deles. O pleito foi aprovado e um grande trabalho, estando à frente uma pessoa de grande responsabilidade, o qual deslocava cada centavo para erradicar o drama vivido pela nação naquele tempo. Os medicamentos disponíveis começaram a chegar algumas semanas após o encontro com o presidente e os congressistas. 2 navios aportaram no Rio de Janeiro, um vindo da França e outro do território inglês. Pedro Olegário já vinha preparando o terreno, construindo algumas unidades de saúde em vários municípios, incluindo sua terra natal, o município de Laranjeiras, em Sergipe. Mas a verba complementar foi extremamente importante, porque acelerou esse empreendimento, contratou médicos recém-formados, aumentando assim o contingente disponível. A pedido dele, também os jornais noticiaram um apelo a toda a população para realizar as medidas sanitárias exigidas para a questão. Foram 6 meses de muito trabalho e, infelizmente, muitas perdas foram detectadas. Mas se não fosse o trabalho incessante da equipe de saúde, a situação teria sido pior. Contudo, se a aprovação do orçamento, do complemento orçamentário, ocorresse no momento oportuno, as armas necessárias para o combate já estariam a postos, evitando perdas de tempo e também de vidas. Caro leitor ouvinte, novamente venho aqui falar contigo. Como você sabe, isto aqui se trata apenas de uma história fictícia. Mas não esqueça de que busquei os elementos, os quais fazem parte da vida real, embora tenha acrescentado ou modificado algo, o que é natural, próprio da literatura. Chegamos ao fim dessa narrativa. Entretanto, a vida dos personagens, a vida segue, né? A vida segue em frente, assim como caminha a humanidade. Bem, vamos aos fatos finais. Aquele local onde os insurgentes baianos estavam concentrados, conforme já mencionamos anteriormente,
estava em conflito com as forças governamentais. Eles resistiram muito porque estavam bem equipados. Mas a hora da rendição chegou. O chamado Redentor se rendeu, sendo relevante as baixas de ambos os lados. A vitória republicana, enfim, estava completa em todo o país. A paz voltava a reinar na sociedade brasileira. O derrotado líder dos revoltosos foi levado ao parlamento para ser sabatinado, para saber se havia alguém que poderia tê-lo ajudado a proclamar e agir para obter êxito nas suas ideias. O preso, no entanto, surpreendeu a todos quando, olhando fixamente os presentes naquele espaço de discussão nacional, falou em voz alta: "Não esperem de mim que eu venha informar aos senhores se esta ou aquela pessoa ou entidade política me ajudou a batalhar nesse espinhoso caminho, no qual labutei e fui vencido. Contudo, algo a declarar eu tenho aos arranjos políticos e econômicos que fazem a humanidade, e que a mudança de sistema precisa ser acompanhada de realização dos anseios da pátria para com o seu povo, melhorando as suas precárias condições de vida. Fato este que até agora não pude observar a contento, não importando se o empreendimento político-administrativo é este ou aquele. Portanto, os senhores que agora me julgam, julguem primeiro a vocês, através de vossas consciências, ou lavem as vossas mãos, assim como fez Pilatos." Em relação ao fato de ser chamado de Redentor, conforme os senhores dizem, em se tratando de mim, afirmo que não o sou, porque para mim o Redentor é somente Cristo, e eu apenas prego e luto por justiça social, para garantir cidadania plena. Aos nossos patrícios, e entendo que a virtude política representa a república, a qual se encaixa na descentralização do poder e a consequente vida digna para toda a nação. O silêncio reinava naquele instante. Os olhos de todos fixos estavam naquele homem, ora na posição de réu, mas que falava a verdade. Pedro Olegário, de repente, levantando-se, falou poucas palavras, mas falou tudo. Este homem, senhores, embora seja réu, porque fora responsável por vidas perdidas na batalha, explanou palavras sábias, as quais eu assino embaixo. Não o absolvo dos seus atos. Julgá-lo é tarefa do Poder Judiciário. Porém, para que possamos realmente proclamar a liberdade, a igualdade e a fraternidade no Brasil, e que o trabalho de todos seja refletido na inclusão social também de todos.